Na 11ª questão, Mackenzie, 2015, com relação ao gráfico acima, é correto afirmar que... Acima não, né? Eu coloquei aí abaixo, né? É correto afirmar que... Então, antes da gente fazer os comentários do quesito, é importante algumas informações. Visualizando o gráfico, podemos perceber que o gráfico relaciona a quantidade de indivíduos afetados por uma doença e o tempo. Vemos que na curva A houve um aumento exponencial, né? E relativamente rápido de indivíduos com problema. Ao mesmo tempo, percebemos que na curva B se mantém em equilíbrio a quantidade de indivíduos em relação ao tempo. Com isso, a gente pode dizer o seguinte, que a curva A representa uma epidemia. Então, isso aqui é uma epidemia. Como? Febre hemorrágica, né, causada pelo vírus Ebola. Nesse caso, o número de indivíduos afetados aumenta rapidamente em determinado intervalo de tempo. Então, veja aí, né, que essa quantidade aqui de indivíduos ela aumentou de forma bem rápida, né, com o tempo. Então, esse gráfico ele relaciona o número de indivíduos afetados por uma determinada doença com o tempo. Já a curva B indica uma endemia, como a esquistossomose, na qual o número de indivíduos doentes é praticamente constante ao longo do tempo. Então, antes da gente fazer o comentário aqui das questões, vamos a algumas informações importantes. Qual seria a diferença entre epidemia, endemia, surto, pandemia? Então, o surto ele acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Em algumas cidades, a dengue é tratada como surto e não como epidemia, pois acontece em regiões específicas, um bairro, por exemplo. Então, isso aí é um exemplo de surto, né? Em se tratando de gravidade, né? Ele é menor do que a epidemia e do que a pandemia. A epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos, e a epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. Exemplo, no dia 24 de fevereiro, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Já a pandemia é uma escala bem alta de gravidade, né? A pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe suína, né, chamada de gripe A, passou de epidemia para pandemia, quando a OMS começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. A AIDS, apesar de estar diminuindo no mundo, também é considerada uma pandemia. E a endemia? A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada como endêmica, típica, né, de uma região, quando acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas podem ser sazonais, como a febre amarela, por exemplo, né? E é considerada uma doença endêmica na região norte do Brasil. Ficou claro aí a diferença entre pandemia, epidemia, surto e endemia? Muito bem. Então, voltando lá nas questões, podemos dizer que a letra E é a nossa resposta correta. A e B representam, respectivamente, uma epidemia, como a doença Ebola, e uma endemia, como a esquistossomose. Está aqui, né? Como eu já tinha anotado para vocês. Então, resposta correta, letra E.